Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós hoje e sempre. Meus amados, vamos para a nossa lição de hoje, segunda-feira. Ontem nós estudamos sobre quando os líderes dos judeus pegaram Jesus Cristo e levaram então até Pilatos, que era o pretor romano naquela região, e lá em Jerusalém, e então eles queriam ali a execução de Cristo, Pediram lá e Pilatos por fim não aceita, ser comandado por eles. Pilatos pede então que eles julguem conforme a lei deles, façam como eles quiserem. Deu carta branca para que eles pudessem resolver essa questão. Mas aí eles não queriam, entre aspas, sujar as mãos, quando o seu espírito já estava podre, desejando a morte de um irmão. Pois bem, hoje, na pergunta número 3, aqui da segunda-feira, nós temos o seguinte questionamento. Diante de Jesus, que pergunta lhes fez Pilatos? Mesmo pedindo que eles levassem Jesus, Pilatos ainda cria ali, abre um diálogo com Cristo, e ele faz uma pergunta. O verso 33 diz assim: Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Olha que coisa. Porque Pilatos, inteligente, também muito bem informado, as fofocas chegavam ali constantemente para ele. Um homem nessa posição não é um ignorante, muito bem informado. Pilatos então chega e pergunta para ele, porque se Cristo eu sou o rei dos judeus, ou seja, eu estou querendo ocupar o trono de Herodes, existe uma possibilidade de alguma revolta popular, algum golpe de Estado, para que eu possa tomar à força o trono de Herodes. Se Pilatos entendesse assim, aí ele poderia realmente julgar Jesus Cristo, já que eles não haviam trazido a Pilatos qualquer prova de crime. E mesmo Jesus dizendo que iria tomar o trono de Herodes, nem mesmo assim Herodes poderiam condená-lo à morte. No máximo, Pilatos não poderia condená-lo à morte. O máximo que Pilatos poderia fazer é detê-lo para ele evitar aí qualquer insurgência, qualquer revolta contra o Estado judeu e contra a ordem romana que comandava o Estado judeu. Ele poderia, sim, tomar essa decisão. Ele era o pretor e tinha essa, mas a pergunta que Pilatos faz é nesse sentido, Você é rei dos judeus? Ora, essa pergunta nós poderemos fazer para nós hoje também, A pergunta: Jesus era o rei dos judeus? 99% vai dizer que sim, porque a profecia dizia e tal, que o filho de Davi, que era judeu, na profecia que o descendente de Davi teria o trono prioritário, e Cristo era descendente direto de Davi, e teria o trono hereditariamente, Ele poderia, sim, com certeza, reclamar o trono, por ser filho de Davi, não só por ser descendente direto de Davi, mas, sobretudo, porque Jesus, ele tinha a promessa, o Espírito, o mesmo Espírito que tocou e se apoderou de Davi, O mesmo Espírito de Deus que aprofundou-se ali no coração de Davi e o habilitou e o capacitou para ser o grande rei que foi, a grande pessoa que foi, o grande conquistador que foi, era o mesmo Espírito que habitava em Cristo. A mesma unção que caiu sobre Davi, o Pai também deu a Cristo, o Filho do Homem, Mas Jesus não é o rei dos judeus. Jesus nunca foi e nunca será o rei dos judeus. Ele está muito acima disso.
Ele é o rei sobre todos os reis da terra. Ele foi exaltado pelo Pai e a promessa já estava perfeitamente desenhada por Deus. Ele foi exaltado, né? Está lá em Filipenses 2, verso 9, né? Ele foi exaltado à condição de soberano sobre todos os reis da terra. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e 5. Apocalipse capítulo 5, acho que o versículo 12, né? O versículo 12 mostra claramente que Cristo é o rei sobre todos os reis da terra. Porque ele nos comprou para Deus para sermos reis e sacerdotes. Ele está acima de nós. Cristo é o rei sobre todos os reis da terra. Isso está muito claro nas Escrituras Sagradas. Quando Pilatos pergunta se ele é o rei dos judeus, Pilatos está perguntando: você está usurpando, quer conquistar à força o trono dos judeus aqui, da terra? Se ele tivesse feito essa pergunta, Cristo dizia: jamais. Esse reino aqui da terra, o reino de um reino temporal, um reino de um trono passageiro, de um homem que vive 70 anos, Davi só reinou 40 anos. Eu não vim aqui para reinar 40 anos, que é um tempo longo, máximo aí, né? É um tempo relativamente longevo demais para os reis da terra, para os tronos que os homens ocupavam aqui na terra, como é o caso de Herodes. Jamais Deus permitiria que Cristo sentasse num trono temporal, porque Deus tem um trono para Cristo, um trono eterno, um reino eterno, como diz no livro, na profecia do capítulo 2 de Daniel, a pedra que é Cristo, rebentou ali os reinos deste mundo, né? Os impérios deste mundo, se tornou um reino imperial que nunca mais terá fim. Esse é o reino. Jesus nasceu para ser rei, mas não para ser o rei de um reino de homens pecadores, de um reino passageiro, onde ele mesmo morreria e passaria o seu trono para outro. Não. Isso era a pergunta de Pilatos. Cristo jamais poderia responder uma pergunta dessa, porque Jesus não responde pergunta superficial de ninguém. Jesus responde perguntas profundas. O homem temporal pergunta de coisas temporais. Jesus, que já revelava o reino de Deus, só fala de coisas eternas. Infelizmente, a resposta de Cristo deve ser uma resposta realmente profunda demais para Pilatos compreender. Na nossa segunda pergunta de hoje, a pergunta 4, nos traz aqui mais um questionamento que diz assim: que pergunta fez Jesus em resposta ao representante de Roma? Ora, Pilatos chamou Jesus lá dentro do pretório para conversar com ele em particular, e então Pilatos faz uma pergunta a Jesus. Agora Jesus, com muita sabedoria, com muita autoridade, não é? Sem temer o homem, agora chegou a vez de Jesus fazer a sua pergunta, né? E que pergunta é essa que Jesus Cristo faz? O versículo aqui é o 34, é o versículo seguinte, que diz assim: perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua? Ou outros te falaram a meu respeito? Que coisa, né? Que pergunta. Eu amo quando Jesus Cristo abre a boca e fala com essas pessoas que se acham donas de tudo, né? O caso de Pilatos ali, achava que estava representando César, era o César naquela região. Era a própria Roma naquela região, né? E aí Cristo pergunta, sem nenhuma cerimônia: essa pergunta é pessoal sua? Ou você está me perguntando isso porque alguém veio e falou ao seu ouvido? Em outras palavras, Cristo está dizendo: você é um homem que está buscando realmente fazer justiça? Ou você é um papagaio de pirata indeciso que se deixa comandar por outros homens? Você tem a capacidade de pensar por si só? Você quer saber isso por curiosidade sua, né? Porque você tem interesse realmente de conhecer o verdadeiro rei? Conhecer a verdade sobre o reino de Deus, sobre o verdadeiro rei do universo, né? Para o rei dessa terra inteira? O que você quer saber? Olha que pergunta Jesus que te faz, né? A resposta nós sabemos, né? Mas
nós vamos nos deter aqui na pergunta de Jesus. Trazendo para nós hoje, como se Cristo tivesse, imaginemos que nós estivéssemos na nossa sala, fôssemos pretorianos, e aí estivéssemos sentados frente a frente com Jesus Cristo, e Jesus Cristo fizesse essa pergunta para mim e para você. Senhor Jesus, o Senhor será o nosso Rei eterno, né? O rei aqui do Brasil. O Brasil não tem rei, mas só figuradamente. Se ele perguntasse para mim e para você, essa pergunta é tua ou outras pessoas te falaram ao meu respeito? Essa pergunta é sua, é interesse seu? Ou você só está me perguntando porque outras pessoas falaram ao meu respeito, vieram fofocar o seu ouvido e você acreditou? Olha, meus irmãos, eu digo para vocês que eu recebo todos os dias perguntas do Brasil e de outras regiões do mundo, de pessoas que me fazem perguntas assim, perguntas que elas escutaram de pessoas no púlpito das igrejas. Não são perguntas delas, porque elas mesmas, estudando a Bíblia, não encontraram lá algo que encheu o seu coração, mas ficou algo ali que ela gostaria de saber para ela, para edificar o seu espírito. Não. Muita gente me faz perguntas porque houve uma disputa religiosa, há uma confusão doutrinária e aquela pessoa quer saber porque outros vieram fofocar ao seu ouvido sobre se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. Então, meus amados irmãos, veja só, Cristo pergunta para nós também. A pergunta que você está fazendo é sua ou você está permitindo que pessoas andem dentro da sua cabeça? Que pessoa manipule o seu cérebro, manipule a sua razão, domine os seus pensamentos, pense por você. Olha só que pergunta. Isso poderia parecer muito agressivo aos ouvidos do grande rei, né? do grande governador romano, que Pilatos não era rei, era uma espécie de governador ali na região, né? Era ali o homem que comandava aquela região. Já imaginou? Isso poderia soar muito agressivo. E Pilatos poderia, né, ficar muito chateado, dizer assim, olha, você está pensando que eu não penso por mim mesmo, que eu não sou uma autoridade, né? Que não sou um homem inteligente, que permite que as pessoas dominem a minha... Olha, mas a pergunta foi espiritualmente tão profunda que parece que Pilatos não entendeu muito bem, né? A pergunta que Cristo faz para ele assim, é você mesmo que quer saber? Ou alguém colocou isso na sua cabeça contra mim? Já imaginou, meus amados? Essa pergunta a gente deve fazer para as pessoas hoje também. Primeiro, essa pergunta deve ser feita para casa. Você mesmo deve fazer esse autoexame. Por que é que eu estou buscando compreender a Bíblia? Eu estou buscando compreender a Bíblia porque eu quero mudar a minha vida para ser a semelhança de Cristo? Ou eu quero aprender a Bíblia por causa da pergunta de pessoas que colocaram dúvida na minha cabeça, porque eu quero saber o certo e o errado para estar debatendo nas esquinas, nos lugares, nos grupos de WhatsApp, eu quero debater com eles, né? Para mostrar que eu sei, para mostrar que eles não sabem, para mostrar que eu sei mais do que eles. Porque pessoas trouxeram informações à minha mente. Cristo está dizendo para Pilatos e para mim que, acima de tudo, nós devemos buscar por nós mesmos as nossas respostas para edificar, para satisfazer o nosso espírito, para edificar o nosso espírito para a vida eterna. E não porque alguém trouxe problemas, trouxe novidades, entre aspas, religiosas, novidades de descobertas do conhecimento humano,
né? Não por causa disso. Cristo aqui dá logo uma injeção forte contra a fofoca, contra o disse-me-disse. E Cristo vai dizer assim, olha, eu não vou discutir o que os outros dizem para você, eu quero saber o que você quer saber. Eu não vim falar aqui dos que os outros disseram para vocês, eu vim diante de você, eu quero falar para você, sobre a sua real necessidade, não das supostas necessidades que as outras pessoas colocaram na sua cabeça. Que resposta, né? Na verdade, essa pergunta de Cristo é uma resposta a Pilatos. Eu nunca vi uma pergunta com um tom tão forte de resposta. Infelizmente, Pilatos não tinha esse discernimento espiritual para entender essa profundidade, mas nós hoje, se buscarmos, meditarmos nessa pergunta, com certeza edificaremos o nosso espírito, pararmos de olhar para a vida do outro, olhar para a nossa própria vida, parar de buscar as coisas para encaixar na vida do outro, mas buscar para encaixar na nossa vida, né? Para que a gente seja edificado, e aí com isso, a gente, quem sabe, possa ajudar então o outro.